Vamos lá. Legal, mano. Bom, primeiro, E aí? satisfação enorme. Pô, que deu certo, hein? Deu certo. Deu certo. Na sua casa. Na minha casa. É. Bem-vindo. E, bom, faz tempo que eu tô querendo gravar uma conversa, né? Ter uma conversa gravada, porque a gente conversa tanto, né? A gente troca tanta figurinha. Você com a sua experiência dentro de organizações, como executivo e como consultor também, né? E eu também. E um assunto que nós dois trabalhamos, que é o feedback, que é o assunto da nossa conversa, né? E que faz alguns dias já que a gente tem conversado sobre esse assunto, trocado dicas de leituras e como que um pode ajudar o outro nas suas consultorias, né? Nos seus workshops também. E aí a gente combinou de ter esse bate-papo, né? Sobre feedback, sobre esse tema. E aí um tema tão importante, né? Porque é um desafio para muitos líderes. E ao mesmo tempo tão importante para desenvolver pessoas, para alinhar expectativas com as pessoas, para corrigir comportamentos, para construir relações de confiança, né? Saber dar feedback para as pessoas e ao mesmo tempo é tão difícil para tanta gente, tem uma dificuldade. Então, o que você... faz uma introdução aí, por que esse tema é importante para você? Excelente, vamos começar assim. Antes, só te agradecer demais por ter proposto esse encontro. E eu te admiro bastante, você sabe disso. E você, para mim, né, a nossa relação, para mim, antes de mais nada, ela é um exemplo muito produtivo, porque a gente tem maneiras de lidar com o assunto diferente, concorda? Eu vejo você assim, na minha carreira executiva, quando eu faço esse paralelo, eu te vejo como CEO, como um cara mais calmo, tranquilo, fala o que tem que falar, sabe escutar, sabe pontuar. E eu me vejo como o cara, eu não sei quem é, mas assim, mais eufórico, e fala. E no final das contas, a gente procura a mesma coisa, né? Quando a gente fala de feedback. Acho que a orientação, a visão que a gente tem da importância do feedback, ela é muito parecida. E a gente vem de maneiras diferentes. E por que eu gosto disso, né? Porque, para mim, me mostra que o feedback não é uma caixinha, que existe uma receita, assim, de você tem que ser assim. Você consegue trabalhar essa conversa? Você consegue trabalhar o valor de uma conversa genuína de maneira autêntica, sendo uma pessoa mais pontual nas palavras, sendo alguém mais espalhado, como eu me vejo. Então, obrigado demais, para mim é uma alegria. E respondendo à pergunta, eu sei, nos últimos 10 anos, então vamos lá, feedback, né? Eu fui executivo de multinacional. Então eu conheci o feedback de uma maneira estruturada. O que eu quero dizer com isso? Para mim, feedback era um evento anual, 2 vezes por ano, semestral, e entrou para mim como algo ruim. Minha primeiro contato com o feedback era uma coisa estruturada, e tem vários termos, né, pejorativos para o feedback, né? Tem o fodback, que assim, você vai lá para ser carcomido, e era um terror o feedback. E eu cresci assim, né? E a coisa boa é que eu tive escolas dentro das multinacionais que valorizavam o feedback de uma maneira produtiva para a carreira. Então eu tinha uma orientação olhando para a carreira, eu tive essa sorte. Trabalhei em grandes empresas que olhavam a carreira de um lugar muito bacana. Então apesar do feedback ser um peso no começo, ele tinha uma função clara e definida. Então para mim o feedback era isso, eu cresci assim. Fiz a carreira executiva. Quando eu saí da carreira executiva para a carreira consultiva, antes mesmo de começar a atender individualmente os executivos, eu comecei a perceber que o feedback era muito mais do que isso. Vários exercícios de desenvolvimento de liderança. Tá liderança na sala, projetivo, o que você pensa, o que você não pensa, tira a carta, põe carta, faz jogo, faz simulação. Eu comecei a ver que, para mim, o feedback é o maior laboratório de desenvolvimento humano e liderança que existe. E aí o feedback ficou para mim um negócio tão próximo que o termo, né, é frio, né, é uma palavra em inglês, é distante, é fria, para mim foi assim, tá? Corporativa, mas eu comecei a perceber o seguinte, eu tô com a minha esposa há quase 30 anos, a gente começou a namorar em 98, então são 27 anos que a gente tá junto. Toda DR, toda discussão de relacionamento é um feedback, toda. Quando eu tô no trânsito, eu dirigindo é o lugar que eu me transformo. Eu acabei de sair da meditação, tô zen,
tô bonito. O cara me fecha, eu já levanto a mão, aí o cara retruca, é um feedback. O jeito que eu chego na padaria e peço um pão, como a pessoa é um feedback. Então eu comecei a perceber que feedback nada mais é do que a resposta que o mundo tem das ações que eu faço. E que se eu parar para pensar no feedback e olhar com carinho, dá para extrair do feedback coisas boas, mas aí eu tenho que querer isso. Então, para mim é isso. O feedback é o grande laboratório de liderança. Cara, pensa no mundo de hoje. Agora falando sério. Redes sociais, 1 milhão de chefes. Se você está numa organização multinacional, provavelmente a sua liderança é matricial. Você responde para 8 líderes ao mesmo tempo. Feedback, você recebendo ou dando feedback, cara, é um dos únicos momentos que você tem atenção. Você não tem disputa pela atenção. É você e o outro. Olho no olho, o que você falar ali não tem como você se sentir pressionado pela outra. Então, assim, é um momento muito íntimo, muito próximo. E é muito raro. Que nem, por exemplo, agora a gente está aqui. Infelizmente, né? Não, infelizmente muito raro. Mas é o que é. É o que é. Esse é um ponto que eu tenho falado muito nas empresas, né? Porque... historicamente, originalmente, isso se tornou, como você disse, né, um ciclo anual ligado à avaliação de desempenho. Só que eu tenho defendido, tenho levado essa bandeira, que acho que você também, né, da cultura do feedback, de que o feedback seja uma coisa contínua, constante, informal, feita o tempo todo com leveza, com honestidade, né, e que as pessoas possam dar-se feedback umas para as outras e contribuir umas com as outras para o aperfeiçoamento. Você acha importante ter uma estrutura específica? Tem isso no dia a dia, mas tem um momento que você fala, cara, este é um momento de feedback formal? Eu acho que assim, uma empresa que tenha o ciclo de avaliação de desempenho faz parte desse processo ter um momento do feedback para pontuar as coisas de forma formal. Mas isso não impede o que eu acho que é o mais importante, que é o feedback constante e não atrelado à avaliação de desempenho. Porque até uma coisa que está no livro, né? Aquele livro Obrigado pelo Feedback, né? Que você tá a gente vai falar dele? Estamos falando. Porque eu vou assumir uma coisa aqui. Você ia falar, eu vou falar uma coisa. Mas assim, porque tem 3 tipos de feedback, né? 3 tipos de feedback, que é o feedback avaliativo, ou seja, como você está. Qual o seu desempenho? Como é que você está sendo visto? Como é que você está sendo avaliado? Isso é um feedback importante. E isso tem a ver com a avaliação de desempenho. Tem o feedback apreciativo, que geralmente quando você chega para alguém, né? Pô, me dá um feedback, tá? Na verdade a gente quer uma apreciação, a gente quer pô, que legal isso aqui, a gente está buscando isso. Então, as pessoas precisam disso. Reconhecimento, as pessoas precisam de reconhecimento. Então, necessidade humana, reconhecimento. E tem o feedback de coaching, né? Que é o que você pode fazer para melhorar. E assim, o que você pode fazer para melhorar, eu acho que isso tem que estar o tempo todo nas conversas. As pessoas têm que desenvolver uma abertura, uma receptividade para ouvir feedbacks desse tipo, porque todo mundo tem que melhorar, né? Como é que você percebe isso? Cara, primeiro que essa tríade aí, para mim foi novidade. Eu aprendi no livro. Eu nunca tinha separado assim. Aí eu criei um negocinho para lembrar. Que eu falo, hora que melhora. Sabe aquela história? Hora que melhora. Então, ORA. São os 3 tipos de feedback. Orientação, reconhecimento e avaliação. Então, se você... De onde você tirou esse? Adorei. Porque no livro, esse livro que é maravilhoso, que é Obrigado pelo Feedback. Por que eu falo que é até vou roubar aqui? Eu reformulei todo o meu treinamento de feedback baseado nesse livro. Todo. Então, eu 10 anos dando treinamento de liderança e dando de feedback. A partir de 2025, uma base muito fundamental é desse livro. Esse livro, para mim, foi um divisor de águas do jeito que ele trata o feedback. E por quê? Porque foi a primeira leitura que eu fiz que colocou de maneira, assim, explícita a responsabilidade do feedback em quem recebe o feedback. Não, isso eu acho fantástico. Até esse livro, foi eu que te indiquei, né? Isso. Eu fico honrado saber que... É maravilhoso.
porque apareceu como uma indicação no Kindle. Eu estava lendo outro livro, e aí, indicação, eu folheei, peguei uma amostra e gostei, tô lendo e te indiquei. Mas assim, e realmente, porque geralmente treinamentos nas empresas tem muito a ver em como dar feedback, né? O foco é como dar feedback. Mais de 10 anos o pedido é esse. Eu queria treinar os meus gestores a dar o feedback. Só que eu acho que é a conclusão que você chegou também, que eu também cheguei, que o que mais as empresas precisam, as equipes precisam, as pessoas precisam, é aprender a receber. Você sabe por quê? Isso é muito boa, desviando um pouco da pergunta, mas porque assim, olha só, eu não consigo controlar a sua qualidade no feedback, concorda? Como assim? Eu não consigo controlar a sua qualidade. Vamos supor que você é meu chefe, eu vou entrar numa sala. Cara, eu não consigo controlar se você é um cara que dá bem o feedback ou não, se você está aberto, se você realmente reparou em mim no último ano, o nosso grau de confiança. Porque às vezes você pode ser maravilhoso, eu não confio em você. Sei lá, o seu tom de voz me irrita. Isso é o suficiente para... Acabou, você pode ser maravilhoso, acabou, agora. Então assim, agora eu posso controlar como eu recebo o feedback, e isso está no meu controle. Cara, essa chave de corresponsabilizar e de colocar como protagonista quem recebe. Porque o feedback, o protagonista do feedback é quem recebe, certo? Sempre é. Eu tenho alguém que vai receber um feedback. Então, o feedback estruturado. E o principal beneficiário. E o principal beneficiário. Então, eu penso assim, eu penso num mapinha. A gente definiu um ponto de partida, ponto A. Isso serve para o feedback, mas para todo desenvolvimento que eu faço de desenvolvimento pessoal é esse mesmo mapinha. Beleza, ponto A. Eu quero chegar num ponto B. O caminho que eu vou fazer para isso é o que está sujeito ao feedback. Então, se eu estou saindo da rota, se eu estou legal na rota do A para B, você que está me observando, você pode me dar esse toque, sempre para o meu benefício. Então, assim, quem recebe, o feedback é sempre sobre quem recebe. E isso está claro, acho que para a maioria, certo? Aliás, tem muita liderança que não, né? Que o cara vai dar o feedback e acha que ele é a estrela do feedback, né? Olha como eu falo bem, olha, deixa eu dar um feedback, vou transformar a sua vida. Mas enfim, no geral, acho que isso está mais claro. Agora, a qualidade do feedback, cara, eu sempre coloquei no colo de quem dá. Eu colocava no meu quando eu tinha as equipes. Indevidamente, né? Agora indevidamente. Você tá reconhecendo. Isso. E para a empresa, cara, é impossível a qualidade do feedback. Eu estou olhando economicamente até. Então assim, eu vou, para ali ou para ali, eu vou assim, as empresas que eu já treinei feedback, vale tudo que a gente treinou, maravilhoso. Mas existe uma maneira de usar melhor esse dinheirinho, que é ensinar a receber o feedback. Porque aí você garante a qualidade do feedback. E aí, esse livro, então assim, primeiro então assim, você está falando do Hora que Melhora, né? Porque aí eu estava vendo lá, né? E aí eu estava lá com ele, reconhecimento, avaliação reconhecimento, avaliação e orientação. E eu gosto de trabalhar com essas ideias que, eu falei, como é que eu vou registrar isso em mim primeiro, né? E aí eu lembrei do Hora que Melhora, né? Como a parte espiritual é uma parte importante para mim. Adorei. Então é o Hora que Melhora. Hora que Melhora. Orientação, reconhecimento e avaliação. O reconhecimento pode ser rápido, né? Diário. A orientação também, né? O timing da orientação ela é muito importante. Porque eu vejo que você está fazendo um negócio e antes de eu ir lá criticar, eu te pergunto por que você está fazendo isso do jeito que você faz. E se a gente consegue se entender, um ajuste que a gente faz aqui agora tem um impacto lá na frente que pode ser super positivo. Se eu guardo, não falo nada, não te oriento em momento nenhum, eu nem te pergunto o que você está fazendo e deixo para daqui a 6 meses, cara, o estrago pode ser enorme. Eu trabalhei com era da minha equipe, uma das melhores executivas que já trabalhou comigo. Ela é um beijo para você, Ale, se você estiver vendo isso. Ela é muito boa, ela é fantástica. E eu lembro quando eu assumi aquela equipe, na primeira reunião com ela, ela me deu uma visão que eu carrego até hoje, que já faz, sei lá quantos anos, faz muitos anos já. Que ela falou assim, Brits, todo problema, ela fala assim, todo problema tem mania de grandeza. Nenhum problema nasce para morrer pequeno. Olha que maravilhoso isso. Só que como a minha qualidade do feedback, às vezes eu estou inseguro, eu vejo você errando, eu falo, não, isso aí vai passar, fulano de tal depois resolve isso. Esse time é importante, porque esse probleminha que nasce pequeno, cara, daqui a meio ano pode ser um problemão. De quem que é a responsabilidade? Eu acho que é uma responsabilidade de liderança. E isso é interessante você falar isso, né? A demora para dar um feedback que pode mudar a rota, né? Mudar a rota. Pode evitar problemas, evitar erro, evitar desperdício, né? E aí eu fico pensando assim,
Às vezes eu acredito que você já deve ter feito isso, né? Mas a gente estimula as pessoas a falarem o que precisa ser dito. Isso. Você está vendo um comportamento que pode ser diferente, um jeito de tomar decisão, um jeito de envolver as pessoas. Você está vendo que pode ter um ajuste. A gente fala, pô, fala, encontra um jeito, né? Tem jeito de falar. Mas se a pessoa não tem receptividade para ouvir, se a pessoa acha ruim, se a pessoa se ofende, quem deu o feedback não vai mais falar mais nada. Não vai falar mais nada. Então a gente precisa realmente trabalhar a receptividade para ouvir feedback. Porque senão não adianta treinar, estimular, ensinar como é que faz, se do outro lado não tem quem saiba receber. E você sabe que quando eu comecei a trabalhar desse jeito, eu recebi alguns feedbacks que me ajudaram muito. E um deles me chamou a atenção e eu fiquei pensando como trabalhar isso genuinamente. Porque vou te falar qual foi o feedback e a gente conversa sobre ele. A pessoa falou assim pra mim, pô, é mais um peso em cima do funcionário. Então isso quer dizer que agora, além de tudo que a liderança já joga no meu colo, eu sou responsável para educar o meu chefe para fazer um bom feedback? Eu não ganho para isso. A pessoa falou, cara, é mais uma coisa. Eu entendo onde a pessoa tá vindo. Entendo mesmo. Só que o meu retorno para a pessoa foi o seguinte, olha só, é um clichê o que eu vou falar, mas é verdade. Aliás, mas não, né? É um clichê e é verdade, né? Cara, a responsabilidade da sua carreira é sua. A responsabilidade da minha carreira é minha. A responsabilidade do nosso bom relacionamento é minha. Tanto quanto é sua, mas é minha também. Então, assim, se eu for deixar na mão das minhas lideranças ou do meu gestor entender o que eu posso fazer para melhorar, cara, eu estou sujeito a não melhorar nunca. Então não é questão de transferir responsabilidade, colocar uma responsabilidade no colo. É falar assim, meu irmão, minha irmã, você entende que o que está em jogo num feedback é a sua carreira? Você entende que numa discussão de relacionamento o que está em jogo é a qualidade do relacionamento? Se esse relacionamento, ou se essa carreira for importante para você, cara, você que tem que desenvolver. Tem empresa que não tem plano de carreira, você sabe muito bem disso. Tem empresa que não vai falar de carreira, olha, faz isso, faz aquilo, chega ali, chega acolá. Se eu não sei extrair de uma conversa que a princípio é ruim, algum ensinamento para eu melhorar, cara, eu estou contando muito com a sorte. Eu estou contando de ter um Yuri na minha vida. Se eu estou trabalhando ali, acabei de chegar no mercado de trabalho e meu chefe é você, tá lindo. Beleza. Você sabe dar feedback, você sabe falar, você não é uma pessoa que vai levar para o pessoal, você consegue separar o que aconteceu, o fato objetivo, do que poderia, vamos conversar sobre isso. Ah, tô lindo, maravilhoso. E se não é você? E se o meu primeiro chefe ali, quando eu tô cru, verde, é um carrasco ou é um sádico, que vai pegar o que eu tô errando e vai me bater na cabeça e vai falar, você não serve para nada. Acabou minha carreira? Eu tenho uma metáfora que eu costumo dar nos meus treinamentos, que tem a ver com um texto do Rubem Alves, né? Que ele faz uma metáfora comparando o frescobol com o tênis. Já viu essa? Não. Pior que eu jogo tênis. Você não conhece essa? Não. É, sua cara, sua cara. Não, eu vou resumir, né? Que no tênis a gente joga para ganhar. E no frescobol a gente joga para manter o jogo. Ah, isso é maravilhoso. Então é a comparação entre a discussão e o diálogo. Né? O frescobol é o diálogo. Essa é a metáfora. E aí, eu falo muito disso, né? Falo muito sobre diálogo. E aí, trazendo isso para o feedback, tem tudo a ver com o que você falou agora. Porque eu costumo dizer assim, né? Quando eu jogo frescobol com os meus filhos, eles jogam a bolinha meio torto, não tem tanta habilidade, então eu tenho que ir lá correndo para pegar, para devolver na mão deles, para conseguir manter o jogo. O diálogo é a mesma coisa. Quanto pior a outra pessoa é no diálogo, melhor eu tenho que ser no diálogo para conseguir sustentar o diálogo. Isso é maravilhoso. Igual o frescobol. Então, se a pessoa me dá um feedback que eu não entendo exatamente o que a pessoa quer dizer, eu não sei ao que ela está se referindo, eu não sei o que ela espera de mim, eu não entendo qual é o pedido que ela está fazendo por trás daquela crítica. Ou seja, é aquela coisa que só me gerou aborrecimento e confusão e eu não sei o que eu posso extrair de útil. Cabe a mim, aí é a autorresponsabilidade que você está falando, né? Trazer a conversa para um diálogo construtivo para que eu consiga extrair o melhor proveito possível daquele feedback quadrado e tornar um feedback redondo. Né? Então, desenvolver essa habilidade de comunicação, de entendimento, de esclarecimento num feedback que vem quadrado, isso pode ser muito útil na carreira de alguém.
Como é que você vê fazendo isso quando tem assimetria de poder? Por exemplo, vai ter um chefe, lá um diretorzaço e eu sou um analista. Estou recebendo um feedback. Por exemplo. Assimetria de poder. Eu quero falar ou seja, eu quero manter o diálogo. O diretor me deu ali um feedback, a diretora me deu um feedback que eu não consegui absorver. Como é que eu faço isso sem incomodar nesse jogo de assimetria de poder? Como é que você... A gente não precisa evidenciar de forma explícita, né? Evidenciar de forma explícita é redundante, né? Ou explicitar de forma evidente. Que a pessoa não está sabendo dar feedback. Esse não precisa ser o foco da minha fala. Mostrar que o feedback não está bom. O foco é a busca de entendimento. Então, se a pessoa fala assim, Yuri... isso é bom. Yuri, você está precisando mostrar mais comprometimento. Você não está mostrando comprometimento com a coisa. Tá. Aí eu, que sou um cara treinado em diálogo, ou eu posso me treinar nisso, né? Bom, ele está me dizendo que eu preciso ser mais comprometido. O significado pode ser muita coisa, é muito, muito vago, muito genérico. O que significa comprometimento para ele? O que eu fiz ou deixei de fazer que levou ele a enxergar isso em mim? Que eu não estou comprometido o suficiente. Né? De exemplo prático, é isso, observável. Chefe, para mim não está claro o que você quer dizer com isso. Você pode me dar um exemplo do que eu fiz que para você pareceu que eu não estou comprometido? Então, assimetria de poder, estou respeitando, não estou afrontando nada, não estou desrespeitando. Eu estou me colocando com humildade, reconhecendo a minha ignorância por não entender o que ele está falando. Eu estou pedindo esclarecimento. Isso qualquer um pode fazer. Isso é muito bom. Sabe uma coisa que você trouxe que eu, até nos atendimentos individuais, até não, eu uso isso direto em atendimento individual, colocar o significado da palavra no mesmo platô, né, para todo mundo, que é isso. Mas o que significa, o que você entende por comprometimento? Porque isso é muito bacana, né? Porque senão eu estou trabalhando com o que eu acredito que é comprometimento, você está me dando um feedback que pode ser super bacana sobre o que você acredita em feedback, os dois estão bem intencionados, só que está cada um olhando para um lado, né? Trazer para o entendimento da palavra é muito produtivo. Eu acho muito, muito bom isso. E é muito interessante isso, e importante isso que a gente está conversando, porque a primeira reação que qualquer pessoa normal tem é de resistência. A pessoa fala para mim e fala, Yuri, você não tá, tô precisando ver mais comprometimento em você. Aí já vem na minha memória todas as vezes que eu fiquei até tarde no trabalho para entregar um relatório, para entregar uma proposta, para resolver alguma coisa. E aí ele não está vendo isso, ele não está me reconhecendo. Então, como ele diz que eu não sou comprometido, depois de tantos anos de dedicação para essa empresa, aí isso já vem numa fração de segundo e eu já me fecho para querer entender do que ele está falando. Porque para mim parece uma injustiça. Isso está errado, isso é injusto. Ele não está vendo, né? E aí eu não aproveito o que ele tem para me dizer. Porque talvez ele esteja vendo alguma coisa que realmente eu posso fazer diferente. Você usou um verbo aí que eu acho muito crucial. Esse eu me fecho. Sempre que eu me sentir sob ataque, ainda mais um ponto importantíssimo. Se você falou, vamos lá, a gente está usando o comprometimento como exemplo, né? Se comprometimento é um valor pessoal meu e você fala que eu não tenho, você está afrontando a minha identidade. O seu senso de dignidade. De dignidade. Então, assim, a hora que eu me sinto... Ou seja, eu estou sendo atacado na minha sobrevivência, né? Eu como quem eu acredito que eu sou, está sendo atacado, eu entro automaticamente no modo de defesa. E no modo de defesa não há crescimento, é sobrevivência. Ponto. Desarmar isso eu acho assim, até tô fazendo o exercício de pensar em momentos recentes, inclusive, que eu tive nessa situação, de ouvir alguma coisa que quando a gente está treinado, o meu primeiro gatilho é o quanto de raiva eu sinto aqui dentro. Você me fala alguma coisa, começa a borbulhar, eu falo, calma, segura, porque provavelmente você não entendeu o que está acontecendo. Para eu entender, né, mesmo, e falar, cara, o que é? Vamos conversar, coloca isso em cima da mesa. Eu tô achando muito bom isso. E você sabe que eu te ouvindo, em algum momento do que você falou, me remeteu uma coisa assim, feedback mal dado, ele não precisa ser necessariamente ruim, né? Por exemplo, eu chego pra você, vou dar o feedback, tá? Yuri, você é maravilhoso, cara, que ano espetacular. Continua assim.
O que eu faço com isso? Na minha cabeça como gestor, eu tô leve. Eu falo, não, cara, pô, coisa linda. Se você quem recebeu isso é inseguro ou não tá, fala, ufa, graças a Deus, passei por mais um ano. Mas no fundo é um feedback pobre. Isso é interessante, porque tem algumas características no bom feedback que eu gosto de falar, né? Uma delas é você mostrar o impacto que aquele comportamento teve para você. Então, seja um feedback de um ponto de melhoria, você mostrar, ó, aquilo que você fez gerou uns constrangimentos no cliente que eu acho que a gente pode evitar. Então, você falou do comportamento e falou do impacto que aquilo teve. E um feedback apreciativo, como você está falando, também. Então, só falar, pô, você está indo bem, que legal, você é um ótimo funcionário, muito legal. Ele não entende o que você está dizendo, assim, ao que você está se referindo. Então, é muito legal você falar, olha, aquilo que você fez, cara, me trouxe uma tranquilidade, eu senti que eu podia confiar em você, que eu podia dedicar para outras coisas, isso me deu muita tranquilidade e isso tem muito valor para mim, saber que eu posso confiar em você e que eu sei que você está fazendo um bom trabalho, isso tem muito valor para mim. Porra, isso chega no sentimento da pessoa, é muito mais nutritivo do que um feedback genérico, né? Quando você consegue ser específico do que você está falando. Até onde você iria cutucando? Por exemplo, vamos supor nesse caso, o chefe chega e fala para você, ano incrível, parabéns, extraordinário, continue assim. Aí você fala, não, mas chefe, mas assim como? O que eu fiz que foi melhor do que a média? Não sei, alguma coisa. Em que momento que você para? Eu pergunto. Mas aí eu quero falar, Yuri, sei lá, tudo que você faz é bom. Se eu já perguntei uma vez, pedindo algum tipo de especificidade, e mesmo assim a pessoa não tem o que dizer, ela também deixa, né? Talvez não tenha mesmo. E vai embora, né? Talvez ela só está querendo me agradar e não tem realmente uma coisa, né? Porque o que eu percebo é que assim, olha só, quando a gente fala que as empresas e os grupos vão melhorar e melhoram significativamente quando eu aprendo a receber o feedback, o que eu estou falando é o seguinte, eu preciso preparar essa liderança, né? Porque imagina, nesse caso que a gente está falando, você está treinado a receber feedback. Eu sou uma liderança, não estou treinada nem a receber e nem a dar. A hora que você começa a fazer esse tipo de pergunta, você vai despertar em mim uma insegurança, concorda? Cara, não tenho o que responder pro meu funcionário. Vai me descobrir aqui, eu sei lá o que ele é bom, meu. Ele entregou os números. Isso pode gerar um desconforto que nessa relação, uma coisa que começa boa pode gerar algum tipo de ruído nessa relação, você não acha? Porque o que eu pego é assim, vou te oferecer e ver se a sua realidade é, quando a gente entra numa empresa para fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de liderança, eu sempre me preocupo, óbvio, com quem eu estou ali no treinamento, mas com a liderança que vai receber um melhor funcionário. Porque se a liderança que está acima não está preparada para aquele melhor funcionário, cara, pode dar ruído. Então, onde eu estou te falando com isso, né? Onde eu quero chegar assim, lógico, e eu acho que se eu melhoro a base que recebe o feedback e eu passo a fazer perguntas mais abertas, interessantes e produtivas, cara, uma liderança vai ouvir aquilo e vai se preparar melhor para o meu próximo feedback. Se é uma liderança que está a fim de fazer alguma coisa diferente, concorda? Uhum. Então isso é um trabalho que por si só ele vai melhorando essa relação ao longo do tempo. E eu acho que o risco é que vai expor também uma liderança despreparada. Vai expor. E eu não sei o quanto, eu não sei o quanto, né? Acho que as empresas, quando percebem isso, elas têm que estar preparadas para entender que antes de ficar muito bom, pode ser que dê algum ruído e faz parte do aprendizado. Certo? Porque o aprendizado, quando está tudo bem, uma equipe que está trabalhando bem, não significa que não tem problema, significa que o problema aparece e ele é resolvido de maneira adequada. Uhum. E não que não tem problema. Então eu acho que isso é importante nesse processo. Mas só para entender, eu não estou entendendo bem qual ponto você quer chegar. O que você está falando assim, num programa de desenvolvimento de lideranças numa empresa que contrata o seu trabalho, por exemplo, você dá um treinamento de como dar e receber feedback para uma média gerência. Isso. E que isso pode gerar um desconforto para alta liderança. É disso que você está falando? O que eu estou falando é assim, imagina nessa orientação, eu treino você a receber melhor o feedback. Então você está super preparado para fazer boas perguntas, para extrair o melhor possível daquele feedback. E eu sou uma liderança
que ainda não estou treinada nisso. Você começa a fazer perguntas que eu, que sou a sua liderança, não tenho boas respostas para te dar. Isso, por exemplo, Yuri, parabéns, mais um ano incrível, você foi sensacional. Aí você me pergunta, mas em que exatamente? O que eu fiz que foi melhor que a média? Do que você está falando? Do que você está falando? E aí eu falo, eu sei lá, não sei do que eu estou falando. Eu sei que eu vejo a sua entrega de resultado aqui, você tinha que ter entregado 100, você entregou 102, significa que você foi bem. Mas exatamente o que você fez, eu não sei por quê, porque você é tão bom que eu não estou nem olhando para você. O que eu quero dizer é que é o seguinte, quanto melhor você fica na sua elaboração de feedback, eu como liderança posso me sentir incomodado. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. E aí esse ruído, que é um ruído que é possível de acontecer, e eu acho que ele é produtivo que aconteça, eu acho que isso tem que estar em cima da mesa. Quando um lado de uma relação melhora, bom, posso abrir um parênteses? Pode. Tem um livro que eu amo, e tem uma escritora que eu amo, que é a Marianne Williamson, e ela tem um livro que chama Retorno ao Amor, e ela fala o seguinte, ela não acredita em relações especiais. Ela fala, quando você fala que uma relação é especial, você acabou de tirar essa relação do todo. E quando você tira essa relação do todo, você não está mais trabalhando uma relação que é humana, enfim. Então ela muda, ela fala, eu acredito em relações sagradas. Ela está falando isso com foco em casamento especificamente, tá? Mas eu estou extrapolando para qualquer relação. E ela fala que ela acredita numa relação quando aquela relação faz com que as duas partes cresçam mais e melhor juntas. Então o que eu quero dizer com isso num bom feedback? Quando eu estou numa relação com você e eu dou um passo adiante, eu melhoro como funcionário, dou um passo adiante, vai ter um período que você pode olhar para isso e falar, então eu tenho que melhorar como liderança também. Quando você melhora como liderança, você cobra um pouco mais e eu melhoro como quem responde para essa liderança. E juntos a gente vai crescendo. Quando uma parte dessa relação cresce e a outra estaciona, cara, vai romper. Em algum momento isso vai romper. Então eu acho que esse é um ponto que a evolução de uma boa conversa traz. E tem que trazer. É interessante você trazer esse ponto. Eu enxergo de uma outra perspectiva. Manda. Eu acho que são complementares, né? Uma coisa não exclui a outra. Mas eu enxergo, até tem uma metáfora aqui sabe o autor Stephen Covey? Muito bom. Os 7 hábitos das pessoas muito eficazes, né? Ele usa uma metáfora do diapasão, né? E eu gosto muito de falar disso, que o ser humano é como um diapasão. Então, a vibração que eu tô ressoa na sua vibração e você começa a vibrar na mesma vibração que eu. A gente tem um poder de influenciar a vibração uns dos outros. E a qualidade do diálogo, ou seja, a qualidade do entendimento mútuo, também funciona assim. Então, se eu chego numa conversa com uma boa capacidade de diálogo, de gerar entendimento entre nós, por mais chucro que você seja, de não saber se expressar, de não ser claro do que você está falando, de não entender bem o que eu estou falando, muita gente assim, dificuldade de comunicação, eu com o meu treino no bom diálogo, eu posso trazer a pessoa para uma relação de diálogo. Eu posso reverberar aquela presença dialógica. E isso no feedback, isso acontece também. Então isso que você está falando, eu tô até achando curioso, né? Isso que você está trazendo. Tô interessado em saber mais. Mas a primeira reação que eu tenho é, peraí, isso é um pouco estranho para mim. Porque cada ser humano, cada gestor, cada líder, cada pessoa que trabalha com gente, pode desenvolver suas habilidades de diálogo para trazer a outra pessoa para o diálogo. Ou seja, se você me diz alguma coisa que eu não entendo o que você quer dizer, eu posso muito educadamente e perguntando, explorando, querendo entender e ao mesmo tempo tentando ser mais claro possível, vendo se a pessoa me entendeu. E ao ter esse cuidado com o entendimento, é um cuidado que a gente coloca, é uma atenção intencional para que a gente se entenda. Quando eu coloco essa intenção para a compreensão mútua, isso vai trazendo a outra pessoa. Naturalmente. Eu vou trazendo a pessoa para o diálogo. Por pior que ela seja no diálogo. Então, isso que eu estou falando, isso é um estímulo para que cada um
se autorresponsabilize. Para que as pessoas não fiquem assim, não dá para conversar com a pessoa porque a pessoa não sabe conversar. Não, peraí. Eu posso melhorar a minha capacidade de diálogo para conseguir gerar um entendimento com as pessoas. Você juntou duas coisas aí que eu acho bem poderosas, que é a autorresponsabilidade e que é o poder da intenção. E eu gosto do que você trouxe. Se a minha intenção naquela conversa não é provar que eu converso melhor do que você, mas a minha intenção é trazer essa conversa do nível que ela está hoje para um nível melhor, se essa é a minha intenção, eu acho que funciona bem, né? O que você está falando. Porque, cara, a minha intenção não é fazer perguntas para que você se sinta incomodado. É realmente explorar e abrir para que a gente junto chegue num lugar melhor. Eu comecei já faz algum tempo, a trabalhar muito profundamente com a intenção. Por exemplo, sabe o Hora que Melhora, que a gente está falando aqui? Quando eu li a primeira vez, isso eu falei, nossa, olha que jeito bacana de começar um feedback, uma conversa, um DR, qualquer coisa. Então a gente está aqui, somos amigos, e eu estou incomodado com alguma coisa que você fez. E eu quero conversar com você. E aí eu venho aqui e começo a falar. Naquele momento, se você é uma pessoa que está aí autorresponsabilizada e quer conversar, se você pergunta, né? Vamos supor que eu não ofereci isso, estou falando, eu não ofereci isso. Você pergunta, calma, qual é a intenção dessa conversa? Porque, às vezes, numa conversa, num relacionamento, num feedback, eu só quero desabafar. E só o fato de desabafar já começa a resolver por si só. Eu quero me sentir confortável para te falar o que está aqui dentro. Eu não quero ser corrigido por você. Eu não preciso de outras soluções. E aí você pergunta, qual é a sua intenção? Eu falo, cara, a minha intenção é só desabafar. Concorda que você também já desarma? Eu falo, cara, então eu tô aqui só para ouvir. Olha, a minha intenção eu vou falar e eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir, quero ouvir o seu conselho. Como é que eu posso ver isso de outra maneira? Como é que eu posso melhorar? Ou quero saber o que você pensa sobre isso. Muda. Olha, eu vou te falar, né? Se eu acho o feedback o maior laboratório de liderança, eu acho DR entre marido e mulher, ou pares que se relacionam, o maior laboratório humano que existe, né? E em várias vezes eu falhei. Muitas vezes ao longo desses 27 anos, a minha esposa traz alguma coisa e eu me sinto na obrigação de dar palpite. Não, porque eu quero, não, porque deixa eu te falar a minha visão, e ela nem quer ouvir minha visão, ela só quer desabafar. Você é movido mais pela sua necessidade do que pela necessidade dela. A minha necessidade de falar, de provar que, olha, eu tô vendo isso da maneira diferente. Não, deixa eu te colocar o meu ponto brilhante. Nesse lugar, cara, eu já tô em sintonia. Se a minha intenção realmente é favorecer para que o diálogo aconteça da melhor maneira possível, fala, cara, hoje ela só quer falar, hoje você só quer falar. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Da minha esposa falar alguma coisa, assim, pô, tal pessoa fez tal coisa, assim, e eu falava, mas veja bem, o lado dela, tal, já começar a mostrar um outro lado que ela não tá vendo. E ela acha ruim comigo, porque ela não queria, não era isso que ela queria, ela só queria desabafar, né? Então, é muito engraçado isso que você está falando. E é interessante, né? Porque a gente pode perguntar. Pode perguntar, falar, você está falando isso só porque você quer desabafar, você só quer que eu ouça, ou você quer ouvir um outro lado, uma outra perspectiva? Eu tenho um olhar um pouco diferente do que você está colocando, mas eu não sei se é o que você quer nesse momento, né? Você quer? Às vezes a pessoa até fica meio sem jeito, assim, de falar que não quer. Fala, não, fala aí. Bom, pelo menos falou que quer ouvir. Autorizou. Né? E às vezes nessa dificuldade de conversa, quando eu pergunto, mas peraí, você quer ouvir minha opinião? E a pessoa fala, não. Aí eu aqui comigo mesmo, eu falo assim, não é não. Não é não. E cara, e fica na boa, e fica presente. Porque muitas vezes a conversa está acontecendo e eu tô dentro da minha cabeça querendo arrumar caminhos para... É que você trouxe um negócio que é muito bom. Mas isso tem que ter uma auto-observação em paz, genuína. Que é essa de, cara, eu tô aqui dentro maquinando, deixa eu pegar o gancho para eu poder falar. Qual que é o... Então eu já não tô mais ouvindo a pessoa, já não tô mais interessado. Eu tô interessado em mim. Eu quero falar alguma coisa. A pessoa falou que não quer ouvir, mas eu não consigo me segurar. Eu tô aqui só maquinando, falando, em algum momento vai dar brecha, em algum momento vai dar brecha. Deu brecha, eu entro. Ruim! Cara, a maioria das vezes... Como se você falasse, eu tenho um ponto de vista diferente, você quer ouvir ela? Não. Mas eu vou falar mesmo assim. Cara, assim, isso acontece comigo e já aconteceu. Hoje eu tô num lugar melhor.
Mas ainda acontece. Mas acontecia assim. Porque eu acho que eu tenho uma boa facilidade em perceber padrões. Bom, é o que eu faço profissionalmente, há anos. Então não é que eu sou. Mas eu. E eu fico. Eu quero aparecer. Eu quero aparecer. Nossa, eu tenho que falar minha opinião. Esse controle emocional. Eu ouvi você falando outro dia. Você publicou alguma coisa que você estava falando que o segredo é esse controle emocional interno, em primeiro lugar, né? Você fala, cara, você quer melhorar? E aí eu vou te falar como eu recebi, né? Nessa nossa conversa de hoje. Eu quero melhorar a qualidade das minhas relações, das minhas conversas, dos meus feedbacks, cara. Um passo fundamental, e talvez o primeiro deixa eu entender emocionalmente o que acontece comigo dentro dessa conversa. Qual que é o gancho? O Yuri falou um negócio, eu me senti ofendido. O Yuri falou um negócio, eu me senti feliz, tão eufórico que eu quero falar sem parar. O Yuri falou um negócio que eu quero que assim, deixa eu reafirmar mesmo aquilo que eu fui bem, eu fico numa necessidade, numa carência de ficar patinando no mesmo assunto. Eu acho que esse ponto que você trouxe, queria te ouvir um pouco mais sobre isso, assim, de falar essa coisa da regulação da minha emoção, que não tem a ver com o interlocutor, concorda? Não tem nada a ver com você. Você falou um negócio, tem a ver com um gancho que disparou aqui dentro. Como é que é isso, essa regulação interna? Eu quero falar disso, mas antes, eu quero falar uma coisa que... Você já ouviu aquele ditado, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Para evitar procrastinação, né? E aí, o meu pai, ele brincava com isso, meu pai era um procrastinador, né? E eu aprendi isso com ele, é uma luta para mim vencer a procrastinação, né? Esse padrão familiar. E aí ele falava assim, nunca deixe para hoje o que você pode... Não, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. E aí outro dia um amigo meu falou uma coisa que para mim foi a cereja do bolo. Falou assim, nunca deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Ah, mas isso é maravilhoso, isso não é procrastinar, pô. Você acha que é procrastinar? Não, é uma sabedoria. Pô, uma sabedoria. E aí, o que eu quero trazer? Igual tem aquela oração, sabe aquela oração? Senhor, dai-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, coragem para fazer aquilo que eu posso mudar e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. É a mesma coisa. Senhor, me dê sabedoria para distinguir o que eu preciso falar agora, porque tem coisa que eu preciso falar agora, que não é amanhã. O que eu posso falar amanhã e não agora, amanhã quer dizer em outro momento, eu não preciso falar agora, eu posso esperar um momento melhor. E sabedoria para identificar o que eu posso deixar para lá, o que eu não preciso falar. E aí eu vou falar agora do que você perguntou. É a gente perceber a ansiedade. Muitas vezes a gente fala coisas movidos por uma ansiedade. Eu preciso falar porque ele precisa ouvir isso. Porque senão eu vou me sentir muito mal se eu não falar aquilo. Ou seja, é uma necessidade de falar o que precisa ser dito. O que você acha que precisa ser dito. O que eu acho que precisa ser dito. Só que vamos pensar de uma maneira um pouco mais sábia. O que eu quero com isso? É voltar para casa sentindo alívio porque eu falei o que precisava ser dito. É uma questão do ego, né? Falei o que precisava ser dito. Aquele hashtag pronto falei. Ou a intenção é que aquilo gere mudança. Se a minha intenção é que aquilo gere mudança, se a minha intenção é que a pessoa ouça, examine, reflita, faça um esforço de mudança em cima daquilo que eu falei, se essa é a minha intenção, então eu preciso saber escolher o momento certo. Porque se eu falar naquele momento, não vai surtir o efeito que eu quero. Não tem aderência. Porque a pessoa não está receptiva. Ela não está pronta naquele momento para ouvir com receptividade aquilo que eu tenho para dizer. Então, às vezes, saber esperar, que tem muito a ver com a paciência, né? A virtude da paciência, saber esperar. Segurar, eu não vou falar agora. Agora a pessoa não está receptiva. Eu vou esperar um momento melhor. Isso é a virtude da paciência, a gente saber esperar. Às vezes, fazendo isso, eu estou sendo mais estratégico. Porque eu vou falar aquilo num outro momento que a pessoa está mais receptiva para que aquilo surta o efeito que eu quero que tenha. Aquele feedback que eu quero dar para ela. Então tem a ver com isso que você falou. A autopercepção. Porque às vezes eu não sei esperar um momento melhor porque eu estou ansioso. Então, perceber a ansiedade. Tomar consciência da ansiedade. A gente
perceber os efeitos físicos que tem, às vezes um palpitar diferente no coração, um embrulho no estômago. Quando a voz fica um pouco mais embargada, a gente percebe que ficou um pouco irritado e a gente dá nome. Pô, isso aqui, eu estou ansioso, isso tem nome, é ansiedade. Eu não vou ceder à ansiedade, eu não vou ser tomado pela ansiedade e agir em função dela. Eu vou observar aquilo que está acontecendo comigo e vou fazer uma escolha consciente de não agir sob a ansiedade. Isso é empoderamento, né? Empoderamento pessoal. A gente não ser tomado por uma emoção, a gente poder escolher o que fazer, mesmo com o que está acontecendo dentro da gente. Escolher o melhor momento para falar cada coisa. Isso pode fazer um bem enorme para as relações. Relações íntimas e as relações de trabalho também. Você faz aterramento, assim, eu chamo isso de aterramento, sabe, de sentir no corpo físico e dar nome para isso? Você sabe quais são os seus gatilhos? Eu percebo alguns gatilhos, eu tenho algum treino, mas eu não uso essa técnica do aterramento. Tá. Mas essa de dar nome, com certeza. Pô, isso aqui que eu estou sentindo é tal coisa. Isso me ajuda a me regular fortemente, né? Dar nome ajuda a identificar, né? E identificar ajuda a regular. Isso é muito bom. Sabe que eu te ouvindo, me vieram, nossa, foi abrindo assim, né? Algumas coisas de outras passagens, outras técnicas, assim, não técnicas, mas é que a gente está focado no feedback, mas que entram por outros lugares que vão conversando muito com isso, né? Eu realmente acredito que não existe nenhum investimento que a gente faça que vai superar o investimento que eu faço no meu desenvolvimento pessoal. Porque assim, se eu entendo melhor as minhas emoções, eu abro o campo para melhorar em várias coisas que se eu não trabalho nisso, eu posso ter várias técnicas, mas eu vou estar sempre limitado pelo que eu dou conta dentro de mim. Assim, eu acredito nisso, vejo isso na prática. E aí tem tô te ouvindo aqui, tem uma coisa que é do Will Schultz, que ele fala assim: não existe eu te amo, não existe eu te odeio. O que existe é eu me amo perto de você e eu me odeio perto de você. Então, quando eu estou perto de você, a nossa relação, se ela traz o melhor Brits à tona, eu te amo. Por quê? Porque perto de você eu sou legal, eu escuto, eu dou passagem para o que você quer falar, minha emoção está controlada. Quando eu tenho meus gatilhos aqui, você recebe bem esses gatilhos, a gente troca. Pô, eu amo essa minha versão. Agora, quando eu estou perto de você e você por alguma coisa que você faz que talvez você nem saiba, de novo, não tem a ver com você, mas é um tom de voz que me remete a alguém do meu passado, ou é porque eu acho que isso é grosseiro mesmo, eu estou falando, você me corta, e aí eu fico nervoso, aí essas emoções tomam conta de mim, e aí o Brits que vem é um Brits grosso, arrogante, é um Brits petulante, que vai virar as costas, vai te xingar. Esse Brits eu não gosto de ver, eu odeio esse Brits. Mas como eu não dou conta de olhar para esse Brits, eu transfiro para você. Então eu falo, eu te odeio. Não, na verdade eu odeio a versão que eu me torno perto de você. Então quando você traz essa coisa da essa regulação das emoções, me remeteu a esse lugar assim, né, quando você falou assim, será que o que eu vou falar tem uma intenção clara de promover alguma melhoria em mim, no outro, na relação? Me remeteu a esse lugar, sabe, de olhar para dentro e falar assim, essa conversa que a gente está tendo aqui, que Brits que aparece nessa conversa? É o melhor Brits? Se não for o melhor Brits, qual que é o gatilho? O que está acontecendo nessa relação que me remete ou que me traz à tona um Brits que eu não gosto de ver? Isso vai me dar uma possibilidade de explorar um campo enorme de desenvolvimento pessoal, meu, né? Que tem muito pouco a ver com você. Tem muito pouco a ver com a nossa relação. Mas tem a ver com coisas que se eu não resolver dentro, é quando eu falo dentro, né? Não resolver comigo, vai ser o Yuri, amanhã depois é o cara do trânsito, amanhã depois é outro chefe que vai falar, você procrastina, e falar que procrastina para mim me remete a horrores da minha vida. Então eu gosto demais dessa visão, sabe? Que você falou e que você trouxe agora de falar, cara, pensa, o que está vindo ali? Isso tem muito a ver com a comunicação não violenta, né? Que é um dos temas que permeiam o meu trabalho, né? Em quase tudo.
e que tem a ver com, assim, tudo que você me fala, uma crítica, um pedido, um julgamento que você faça de mim, uma avaliação que você faça de mim, diz muito mais sobre você do que sobre mim, né? Então, quando até o Marshall Rosenberg, que é a pessoa que criou a comunicação não violenta, ele fala assim que toda violência, como é que é? Toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Ele leva muito para esse olhar para as necessidades humanas. Eu acho isso genial, assim, uma sabedoria. Então, às vezes você pode chegar para mim e falar, Yuri, você precisa ser mais responsável. Ou senão você fala assim, pô, isso é hora de chegar, cara. Então, assim, tem a ver comigo, com a minha falta de pontualidade, mas tem a ver com a sua necessidade que gerou esse incômodo. Porque às vezes, se eu chego atrasado, vou dar um exemplo, se eu chego atrasado num compromisso com você, pode ser que você ache bom, porque você estava precisando responder algumas mensagens, resolver algumas coisas, você até ficou aliviado de ter chegado um pouquinho atrasado. Ou pode ser que você ache muito ruim, porque você estava ansioso e com tempo curto para resolver outras coisas e preocupado com o horário. Então, tudo tem a ver com a sua necessidade. É a sua necessidade que vai direcionar se você se sente bem com o comportamento meu, se você se sente mal com o comportamento meu, né? Qualquer sentimento confortável ou desconfortável que você tenha em relação a um comportamento meu, diz muito sobre as suas necessidades. E aí, quando você me dá um feedback, eu posso, além de extrair o que tem de útil para mim, para o meu crescimento, também eu posso extrair, peraí, o que o Brits está falando dele, que ele não está falando, mas que ele está falando? O que está nas entrelinhas? Do que ele está realmente precisando, que ele não está verbalizando de forma tão clara? Então eu posso ter esse olhar empático de olhar por trás das suas palavras, do que você está precisando. E aí estabelecer uma ponte, estabelecer um diálogo muito mais empático. Nossa, mais do que uma ponte, você ganha muita coisa, né? Por exemplo, tem uma passagem lá do livro que a gente falou, né, do Obrigado pelo Feedback, que ele fala assim, agora talvez eu erre no momento, mas alguma coisa assim, toda avaliação e toda orientação, ela é autobiográfica. Toda crítica é autobiográfica, que vai nessa linha, porque tem a ver com a minha história de vida. Se eu vejo você fazendo X, Y, Z, a minha biografia que vai me orientar para como é que eu vou avaliar, como é que eu vou julgar, como é que eu vou criticar ou não, ou elogiar aquele comportamento, né? E essa história de... Então, olha só, eu vou te fazer uma pergunta do que eu ouvi você dizendo. É justo, então, eu afirmar que para eu melhorar a qualidade da nossa relação, é melhor eu começar pela análise das minhas necessidades? Por exemplo, se toda vez eu me irrito com você chegar atrasado, eu acho que tem um fato, que é, putz, os acordos não são cumpridos ou não, ok. Mas eu tenho uma necessidade específica que ela não está sendo atendida aqui. É justo afirmar que, se eu olhar para essa minha necessidade, eu consigo melhorar a qualidade da nossa relação, mesmo você chegando atrasado? Com certeza, com certeza. Tem dois efeitos, tá? Eu observo isso na minha experiência e no que eu ajudo outras pessoas também. Tem dois efeitos. Esse trabalho de autoconsciência, de você reconhecer as suas necessidades, por um lado, te permite verbalizar as suas necessidades, ou seja, trazer as suas necessidades para a conversa de forma explícita, de forma didática. Até o Carl Rogers, tem um livro que eu vi na sua biblioteca agora, aquele Tornar-se Pessoa, né? Sei que você gosta muito. Ele fala muito da congruência, ele usa esse termo, congruência. A relação de autenticidade tem essas duas dimensões da congruência. A congruência entre aquilo que eu vivencio, a minha vivência, né? Aquilo que eu vivencio, e aquilo que eu sei que vivencio, essa é a primeira congruência, porque às vezes eu sinto coisas que eu não sei que eu sinto, eu não tenho consciência que eu sinto. É muito bom. Então, ter consciência daquilo que acontece dentro de mim, essa é a primeira congruência. A segunda congruência é aquilo que eu falo
e aquilo que eu sei que acontece dentro de mim. Porque às vezes eu sei o que acontece dentro de mim, mas eu não falo. Às vezes eu distorço, às vezes eu omito, eu não sou claro, né? Então não tem uma congruência e isso afeta a autenticidade, a relação de diálogo, né? Então, ter consciência da minha necessidade me permite trazer de forma clara, didática, precisa a minha necessidade para o diálogo, para que o outro entenda a minha necessidade. Às vezes eu quero... De maneira aberta, certo? Assim, sem segurar nenhuma informação, colocando a sua verdade no mundo. Por exemplo, dizer para alguém, olha, isso é muito delicado, muita gente tem dificuldade porque não tem segurança psicológica nas relações, que é outro tema importante nas empresas, né? E nas relações, para poder ser autêntico, porque a gente se vulnerabiliza, né? Quando a gente fala do próprio sentimento. A gente se vulnerabiliza, a gente se expõe ao risco de ser julgado, de ser tratado como mimizento, né? Então, às vezes, falar da própria necessidade requer uma relação de confiança, que a gente pode ter um diálogo franco. Então, falar assim, olha, eu sinto falta de... Eu tenho uma necessidade de reconhecimento aqui. Eu estou sentindo falta de mais apreciação pelo meu trabalho, né? Então, é uma necessidade humana, apreciação, reconhecimento, se sentir valorizado. E, às vezes, trazer para a conversa, você precisa ter uma confiança na outra pessoa, que ela não vai te julgar por causa disso, que ela vai ver com naturalidade você falar dessa necessidade, né? Então, falar da necessidade ao mesmo tempo, quer dizer, ter consciência da necessidade ao mesmo tempo permite você trazer para a mesa como algo, vamos conversar sobre isso, de forma clara e aberta, e ao mesmo tempo te permite se autorregular. Porque você, olha que interessante, quando você é engatilhado, ou seja, quando a pessoa te faz uma crítica construtiva, te dando um feedback de uma coisa que você pode fazer melhor, um feedback legítimo, justo, beleza o feedback, mas aquilo te dá um gatilho que te desperta aquela sensação de que você não está sendo reconhecido. E aí você se defende, né? Você resiste. Então, quando você é engatilhado, você se fecha para receber um feedback útil. Então, ter consciência dessa necessidade e desse gatilho te permite se regular. Puxa, peraí, teve uma reação aqui, deixa eu me regular aqui e ver o que tem de útil no que a pessoa está falando. Te permite trazer para uma conversa mais construtiva e não entrar numa reação infrutífera naquela conversa. Isso é maravilhoso e eu vou falar assim, dá para fazer. Tem técnica, dá para fazer. Porque no começo pode parecer não natural, né? E no começo dá um medo. Dá medo. Você fala, putz, eu vou me abrir pro Yuri? Eu vou abrir a minha vulnerabilidade? Vou abrir o que realmente me pega nisso aqui? Medo mesmo de ser usado contra mim, medo de eu ser diminuído, medo de eu ser julgado. Nossa, mas o Brits é infantil. Vai me dar medo, né? E há uns anos eu achava que era bonita essa conversa, mas muito pouco prática. E aí o que eu tenho visto nos últimos 10, 12 anos é que existe técnica para isso. E chega um momento em que essa é uma conversa natural. Natural minha para você. Como você vai lidar com ela, eu já entendi que não tem a ver comigo. Como você vai escolher lidar com o que eu for te falar. Mas eu escolher ser aberto, honesto com você, tá no meu controle. E dá para fazer. Sabe que eu estou te ouvindo agora, e obviamente não é a questão da nossa conversa aqui, mas vou aproveitar para te convidar a fazer um merchan, que eu fiquei sabendo ontem. Até porque eu acho que, até por eles terem sido contemporâneos, terem estudado muito e muito juntos, estou falando do Rogers, do Will Schutz, em janeiro a gente vai fazer uma turma do Elemento Humano. E no Elemento Humano são 3 dias de exercícios práticos, pragmáticos, para você entender esse gatilho e conseguir falar o que o Will Schutz fala, o que ele chama de verdade. E o que eu gosto de como ele traz a verdade, é porque ele não está falando de uma verdade universal, que é muito facilmente atribuída a coisa religiosa, espiritual, a grande verdade. Não é disso que ele está falando.
O que ele chama de verdade olha que bacana, tudo aquilo que eu sinto e reconheço que eu sinto, então é o que eu sei que é o que está acontecendo aqui dentro, quando eu escolho falar disso para você sem nenhum ruído, ou seja, falar da minha verdade para você, eu estou sendo honesto e verdadeiro com você. Não, ele não põe na questão se o que eu estou falando é de fato o que você enxerga como verdade, mas é verdade para mim. E eu consegui me abrir nesse lugar de vulnerabilidade. É difícil no começo, mas é extremamente libertador. E aí, para brincar com a palavra, né? Liberta a dor. Com certeza. Porque guardar isso é uma bomba relógio. Assim, tem duas linhas de pensamento que elas têm um meio em comum, mas elas podem parecer conflituosas. Que é assim, o Will Schutz vai falar o seguinte, ele fala o seguinte, se você está na dúvida entre falar ou não, fale. Sempre. Se eu estou na dúvida entre falar ou não, fale. É a linha dele. Porque eu só vou saber do retorno daquilo se eu falar, e aí eu vou ver, putz, não dei conta de como você reagiu, aprendo. Dei conta, olha, nem era tão importante assim. Enfim, então ele fala, fale. E agora eu esqueci o nome da psicóloga de casais, ela é maravilhosa. Depois eu te passo. Que ela fala o seguinte, cara, nem tudo você precisa falar. Porque tem muito lixo não resolvido em você, que quando você fala, você está vomitando lixo no outro, esperando que o outro resolva o seu problema por você. E como ela é psicóloga especialista em casais há mais de 40 anos, ela fala, por exemplo, uma traição no casal. Falou, cara, por que tem que falar exatamente? E ela traz isso, falou, cara, resolve em você primeiro. Por que você vai ter que falar e às vezes você vai destruir o sonho do relacionamento no outro? Isso pra mim entra num lugar conflituoso que eu quero falar, não tô dando conta de segurar isso pra mim, é algo que eu quero falar. E ao mesmo tempo tem um outro ser humano do lado de lá. Eu não sei se esse ser humano tá preparado ou não. O Will Schutz vai falar, fala e descobre. Ela vai falar, resolva primeiro em você e depois decida se você quer falar ou não. O ponto de congruência que eu acho dessas duas o Schutz fala, se na dúvida de falar ou não, fale. Para mim é o seguinte, esta dúvida é o maior trabalho desse gatilho que você falou. Porque se eu tenho paz, se eu estou em mim, tranquilo, resolvido, eu consigo resolver se eu vou falar ou não, se eu não fico ansioso, eu deveria ter falado, não sei o quê. Não falei. Isso é uma coisa que eu leio, a conversa que você acabou de falar. Isso é uma coisa que eu decidi, que não é para falar agora nem depois, eu simplesmente não vou falar. E estou em paz com isso, acho que esse é um belo ganho. E aí para entregar, porque eu te conheço e eu sei que você sabe do que eu estou falando, né? Mas queria oferecer para você algo que eu aprendi com você e aprendi com o nosso grupo, que a gente participa junto, que para mim é um mapa de como eu hoje trato as minhas relações e como eu hoje trato, cara, o que eu decido fazer com a minha vida ou não. Que primeiro, eu conto de ter consciência daquilo que está acontecendo comigo com as minhas relações. Clareza. Para eu ficar tranquilo com isso. E a hora que eu tenho clareza e estou tranquilo com isso, o que eu coloco no mundo, ele é produtivo para o mundo. E esse mapa que eu tenho buscado usar em N circunstâncias, eu traduzo essa clareza como luz, essa tranquilidade como paz e essa retribuição para o mundo como amor. Então isso para mim hoje é um mapa. Cara, primeira coisa, clareza. Deixa eu entender por que quando o Yuri falou aquilo me irritou tanto. Cara, deixa eu... O que pegou em mim? O que pegou em mim? Deixa eu investigar assim antes de eu sair nesse... Porque assim, se eu não tenho essa clareza, o meu retorno para você, mesmo eu com a minha melhor intenção querendo te ajudar, ou querendo me ajudar, não sei se é no amor. Porque eu não sei o que vai acontecer. Por quê? Porque eu não estou em paz. Então, para mim, ele fez uma inversão. Não sei se é bem uma inversão, mas ele me deu um norte. Antes de colocar no mundo, cara, eu estou tranquilo com o que eu vou colocar no mundo. Porque se eu estou tranquilo, em paz, e coloco isso de um lugar que para mim é produtivo, mesmo, nessa paz mesmo, cara, eu me comprometo a dar conta do resultado. Nem sempre você vai gostar do que eu vou te falar. Mesmo que a minha intenção seja maravilhosa. Só que se eu estou em paz comigo mesmo, eu dou conta da sua frustração, do seu retorno, da sua briga. Por quê? Porque a minha intenção é uma intenção de construção, é uma intenção de amor.
Então, assim, sabe, te ouvindo hoje aqui, né, as coisas, assim, elas vão entrando num contexto que, eu não sei, pra mim, cara, essa conversa que a gente, né, fala de feedback, de relacionamento, de quem eu sou, quem é o outro, do que eu quero dessa relação, olhando pra mim, essa investigação, ela vai tomando, cara, uma proporção que ela é maior do que o indivíduo, sabe? Ela é maior do que a relação, eu não sei ainda nomear. Parece simples, né? Vamos aprender a fazer um bom feedback. Não, então, vou te ensinar a ouvir melhor uma crítica. A hora que eu começo a realmente entender o impacto de receber do mundo, seja lá o feedback que for, e antes de recusar, porque isso me engancha em algum lugar, antes de ficar super eufórico, porque, nossa, como eu sou lindo, maravilhoso, eu olhar isso e falar, o que eu posso aprender com isso aqui? E aí tem essa sabedoria que você falou, cara, talvez nada. Porque concorda que, pelo que eu entendi o que você falou, é uma pergunta, vai? Não quero afirmar, né? Entender o feedback não é necessariamente aceitar tudo que vem. Você pode falar algo pra mim, que eu vou lá, investigo e tal, e chego à conclusão que, entendi exatamente o que você está falando, mas não concordo e não vou acolher isso pra mim. Então eu construo essa ideia de que receber bem o feedback não significa aceitar tudo que vem. Eu concordo com isso. Inclusive essa é uma distinção muito importante na relação de diálogo. A distinção entre compreender e concordar. Eu acho genial isso aí. Genial e muito importante. Porque o fato de eu não concordar com o jeito como você enxerga uma situação, com a interpretação que você faz de algum acontecimento, com a percepção que você tem de uma atitude minha, se você expõe para mim uma percepção que você teve, e eu não vejo da mesma maneira, para mim não é dessa maneira, eu não concordo com isso não me impede de compreender o jeito que você vê as coisas. E aí, a minha esposa tá fazendo uma formação de terapia de casal e ela tá compartilhando comigo algumas coisas, né? Ela é terapeuta, ela tá atendendo também. E aí, a gente fez um exercício outro dia que ela aprendeu no curso e que eu achei muito legal. Por exemplo, eu falo alguma coisa que aconteceu e como é que foi pra mim, aí primeiro você espelha. Então, o que eu estou ouvindo você dizer é isso, isso, isso. Para mostrar para eu sentir que eu estou sendo ouvido. Né? E para treinar a sua escuta, uma escuta ativa. Em seguida, você valida. Olha que interessante. A validação, é aí que eu queria chegar. A validação. Porque mesmo eu não concordando com você, eu posso chegar no ponto de dizer, sinceramente, dizer assim, genuinamente, falar assim, eu posso entender por que você se sentiu assim. Para mim faz sentido que para você seja assim como você está falando, assim, assim, assim. Ou seja, eu posso ver diferente, mas isso não me impede de eu validar a sua realidade, a sua verdade, a sua percepção, o jeito que você vê. Eu posso validar. E só da gente treinar isso... Isso é maravilhoso. Só da gente treinar a validação independentemente da concordância, isso abre uma porta para o diálogo impressionante. A pessoa se sente compreendida. Pô, a pessoa está entendendo o meu lado. Então é uma coisa que a gente tem que treinar mais nas equipes, inclusive, dentro das empresas. Essa distinção. A gente pode não concordar um com o outro, mas isso não impede a gente de compreender. A gente pode fazer um treino de compreender. Peraí, como é que você pensa? Por que você está dizendo isso? O que eu fiz que gerou esse entendimento em você? Por que você está achando que não vai dar certo? Por que você está achando que eu sou muito centralizador? O que você está sentindo falta na minha liderança? O que está te incomodando? Eu posso buscar entender o seu feedback. Cara, isso é maravilhoso. Por mais desconfortável que seja. E ali, né, nos desenvolvimentos que eu faço, a gente chama isso de nível de abertura. E o que você está propondo, tem lá na nossa escala, não vem ao caso agora, mas você vê, né, as perguntas que você sugeriu aqui de maneira hipotética. Né?
É o que eu chamo de pergunta exploratória, porque a resposta dela não é sim ou não. A gente treina, quando eu estou ouvindo uma história, antes de julgar, antes de assumir, cara, explora. Explora. E aí eu recebo essa pergunta às vezes, mas como é que eu exploro? Faça perguntas que a resposta não possa ser sim ou não. Se uma pergunta tem resposta sim ou não, ela é uma pergunta fechada. Você não está explorando. E muitas vezes, sabe o que é isso? Muitas vezes é um julgamento disfarçado de pergunta. Por exemplo, Yuri, você não acha que, na idade que você está agora, você está sendo um pouco infantil? Por trás dessa pergunta tem um julgamento. Yuri, eu te acho infantil. E é uma pergunta que você pode responder sim ou não. Você não acha que você está sendo infantil? Você fala, não. Ou senão, por que você deixou para a última hora para me avisar? Mas ainda o porquê que você deixou para a última hora para avisar, você ainda consegue elaborar alguma coisa. Também não acho que é uma pergunta a mais, porque ela já tem um julgamento aí, a última hora, me avisar. Eu gosto de olhar para isso assim, foge das perguntas de sim e não. Esse é um baita exercício que você trouxe e sugeriu. Eu acho que tem, vou acrescentar. Bora. Acho que tem a técnica da pergunta aberta em vez da pergunta fechada. E além disso, eu não vou falar mais, né? E além disso, tem a intenção, como a gente já estava falando. A intenção é poderosa. Então, assim, qual que é a minha intenção ao fazer uma pergunta exploratória? E isso, só cada um é que pode fazer essa reflexão sincera e reconhecer qual que é a própria intenção. Mas qual que é a minha intenção? É mostrar um outro ponto de vista? É mostrar que a pessoa não está vendo? É mostrar que ela está errado? É mostrar que eu tenho um olhar diferente? Ou é entender? Então, a intenção isso é muito na bom. pergunta exploratória é entender. É isso. Eu quero entender. Essa é a intenção. Buscar essa congruência que você falou agora há pouco. Entender, para a gente ficar na mesma página. Porque se eu uso uma técnica de como fazer perguntas exploratórias, mas eu não estou movido por essa intenção, então não está. Só falso. Você sabe que uma das lições, tem uma lição que ficou para mim da comunicação não violenta, de um livrinho que é muito gostoso, que eu li faz um tempo, que chama Deixe de Ser Bonzinho. Adoro esse livro. Que foi o seguinte, e eu vi o quanto que eu fazia isso, tá? Minha autocorreção, tá? Minha autoobservação. Que é assim, na pergunta, né? Se a sua pergunta só aceita sim ou não, não é uma pergunta, é uma ordem disfarçada de pergunta. Você está tentando manipular a relação através de pergunta. Por exemplo, estamos aqui, né? Você está ali com água. Ô, Yuri, pega um copo d'água lá para mim, por favor. Você vai falar não, e eu fico bravo. Não, como não, Yuri? Você está mais perto do filtro ali. Pelo amor de Deus. Se eu não aceito com a mesma graça o sim ou o não, não foi uma pergunta genuína. Foi uma tentativa de manipulação. Eu acho isso tão bacana quando a gente traz para a pergunta. E eu comecei a me perceber no meu relacionamento, né? O quanto que às vezes eu faço uma pergunta e, na verdade, no fundo mesmo, cara, eu só espero um tipo de resposta. E aí, se a resposta vem o contrário, eu parto para a briga. Por quê? Porque, então não era uma pergunta. Se a sua pergunta é uma ordem, então dê a ordem. Assume que é uma ordem e dê a ordem. E banca o seu autoritarismo ali e vê o que vem através dele. Será que você não está confundindo isso com a diferença entre pedido e exigência? Porque se você não aceita o não como resposta, então não era um pedido, era uma exigência. Isso, tá bom. Pedido e exigência é esse, não pode ser, é isso aí. É isso. Que para mim entrou como um pedido ou uma ordem, uma exigência. E o sim ou não, né? Se você só aceita o sim ou se você também só aceita o não, né? Não quero sair hoje, vamos ficar em casa? Não, vamos sair. Mas tô cansado. Então, ou seja, a minha expectativa era receber o não e eu fiquei no não. Eu amo a ideia de que o segredo está atrás da pergunta. Mais da pergunta do que da resposta. E esse ponto aí do pedido, que é uma das dimensões da comunicação não violenta, né? Isso tem muito a ver com feedback. Porque às vezes pode ser que você me fale alguma coisa, pontuando alguma coisa que você enxerga que eu posso melhorar. E eu posso até explorar e entender do que você está falando, mas para mim não está claro o que você espera de mim, o que você espera que eu faça. O que eu posso fazer diferente, concretamente, especificamente, que vai ficar bom para você. Isso. Então eu posso, tendo essa habilidade de diálogo,
de quando você não é claro, eu trazer clareza para o diálogo, eu posso perguntar, o que você imagina que eu posso fazer que vai atender melhor a sua necessidade? Gosto muito. Ou seja, se você não fez um pedido claro, eu posso te ajudar a ser mais claro no seu pedido. E você sabe quando você está mandando de feedback, se a pessoa está factual, então trouxe lá um exemplo de uma reunião XYZ, essa é uma pergunta que funciona muito. Fala, tá bom, então nessa mesma reunião, o que eu poderia ter feito que traduz para você que eu sou comprometido? Eu acho isso ótimo. Sair do campo da ideia e colocar no campo do comportamento prático. Observável. Tá bom, o que você gostaria de observar que vai mudar essa percepção? Isso eu acho assim... Porque facilita. Cara, facilita, que senão a gente fica tirando no escuro para ver se acerta. Facilita muito. E essa é uma orientação que eu acho que é muito factível de pedir, né? Assim, para uma liderança, né? Tá bom. Então, o que você gostaria de ver, de observar no meu comportamento que vai te dar a impressão de X, Y, Z? Quero te fazer uma pergunta, nisso que a gente voltou para o feedback. Há anos, já faz tanto tempo que eu não uso mais isso, que eu já nem sei se isso está aí. Mas tinha um mito do feedback que era, recebeu o feedback, você não fala nada, só escuta. Lembra disso? Feedback, você só escuta. O que a gente está falando aqui é muito diferente disso, né? Uhum. Você escuta, presente, mas faça as perguntas para que você entenda o que você está escutando. Uhum. Não é escuta e sai da sala e depois vai tentar adivinhar, porque se você for tentar adivinhar o que você ouviu, é fantasia. Você vai ficar com inferência, né? Daquele dia, do outro dia. Como é que é isso? Que história é essa do feedback que você só escuta e não fala nada? Eu acho que dá para conciliar as duas coisas. Porque eu acho importante esse escutar. Eu vou até elaborar um pouco mais em cima disso, tá? O que eu aprendi e o que eu procuro ensinar para as pessoas e o que eu procuro praticar também, né? Quando receber um feedback de algum ponto de melhoria, primeiro, agradece. Segundo, silencia. Terceiro, examina. Depois, você dá um retorno para a pessoa, o que você examinou. Então tem esse silenciar. Mas isso faz sentido se você entendeu o que a pessoa quis dizer. Se você não entendeu o que a pessoa quis dizer, então acho que cabe totalmente você querer entender durante a própria conversa. Isso. O que eu acho que cabe, esse silenciar, é no sentido de não reage. Percebe a sua reação de querer negar, de querer mostrar que ela está errada. Aquela reação é improdutiva. É melhor ficar quieto. Agora, dentro desse silenciar, tem as perguntas exploratórias, tem o querer entender. Então, me explica melhor como é que é isso, por que você está dizendo isso, tal, só para entender o que a pessoa está dizendo, aonde que ela quer chegar, por que ela está dizendo isso, aí sim você pode fazer o silenciar, tá bom, silenciar, agradecer, examinar e depois dar um retorno, né? Eu examinei aquilo que você falou, isso aqui realmente faz sentido, eu vou considerar, vou procurar fazer diferente, isso aqui eu não concordo muito, então, né? Mas tem esse silenciar, eu acho muito importante. Então eu vou fazer o... Ok. Então, aproveitando o ensejo, não vou silenciar agora, vou te agradecer demais, cara, pela proposta. O que você sentiu? Vamos fazer uma troca aqui. Como é que foi essa conversa para você? Eu adorei. Não, muito bom. Assim, mixed feelings. Mixed feelings. Ao mesmo tempo, uma frustração, porque tem tanta coisa que dá vontade de a gente conversar, o papo tá tão gostoso, que dá vontade de ficar 10 horas e falar de tudo, né? A gente tem tanta coisa em comum, mas ao mesmo tempo é uma alegria, né? Porque faz tempo que a gente está combinando. Eu me sinto enriquecido cada vez que eu converso com você. Eu saio melhor do que eu entrei, cada conversa que eu tenho com você. Fora que é uma delícia, né? A gente conversar. E agradecer a sua receptividade, me receber na sua casa. Que é isso, foi maravilhoso. A recíproca é verdadeira. E sabe um indicador para mim que é fundamental do que eu gostei desse encontro?
Você sabe, você é meu amigo o suficiente para saber que eu adoro falar. Quando eu estou num encontro que eu continuo adorando falar, mas eu gosto mais de ouvir, nossa, é que alguma coisa muito boa está acontecendo para mim. Então, putz, adorei, amei. E faço votos de que a gente continue isso de alguma maneira. Que seja o primeiro de muitos. O primeiro de muitos. Valeu. Boa.